A pornografia acaba com você. Ela acaba com o seu mental e ela acaba com o seu emocional. Ela tira, ela extrai o sentido que você pode enxergar na vida. E isso já está mais do que comprovado. O consumo faz com que a gente hipersexualize tudo. A forma como a gente passa a olhar para as coisas é com um filtro adquirido através da pornografia. Afeta, distorce. A gente olha e automaticamente relaciona. Pela pornografia, nós passamos a enxergar tudo de forma distorcida. Nós passamos a olhar para as pessoas com outros olhares. Principalmente se o vício ele é alimentado por muitos anos. O sexo, a masturbação não passa de uma forma de aliviar o estresse. Preencher um vazio que está ali com algo momentâneo, com algo que realmente não vai fechar aquele buraco. Na realidade, vai cavar um buraco mais fundo. Então, as relações elas saem, elas deixam de ter profundidade e elas ficam nessa superficialidade. A pornografia desenvolve isso. Olha para o outro não como alguém, uma alma, mas olha como um objeto a ser usado, um objeto de prazer. Tudo isso porque a mente ela vai associando o sexo com aquilo que é visto na pornografia. É o que vai sendo assimilado na mente. Os pensamentos que começam a surgir na mente são pensamentos imorais. Olha para algo e remete a outra coisa. Então, os olhares também não é aquele olhar de perceber, de ver, mas é um olhar carregado de maldade, carregado de interesse. E a justificativa que se dá é que a culpa é do outro. A gente sempre quer terceirizar a responsabilidade pelos nossos atos. Um olhar é um ato, um pensar é um ato, o fazer é um ato. Então, falamos que a culpa é na forma de se vestir, na forma de andar, na forma de falar, na forma de se expressar, ou simplesmente porque é do sexo oposto, e nós não assumimos a responsabilidade que é nossa. Eu acredito muito que a maldade está nos olhos de quem vê. A pessoa ela se veste como ela quiser, mas é você. O que você escolhe enxergar? Infelizmente, a pornografia afeta essa forma. Infelizmente, a pornografia hipersexualiza a nossa mente. A pornografia ela objetifica as relações. Não tem um olhar para as emoções, apenas para a carne. Vê apenas o pedaço de carne ali. O formato, para o prazer que traz. Um prazer de curta duração, um prazer momentâneo. E como não há conexão, como não há profundidade, não há intimidade, não há conexão. Os relacionamentos eles se tornam superficiais. Porque enquanto o outro está ali para te satisfazer, ok. A hora que começa a vir questões internas à tona, questões profundas à tona, a fuga é a melhor das opções. Então, o olhar apenas sexual para as relações, ela extingue a parceria que poderia haver. Relacionamento é mais que sexo. Relacionamento é crescimento. Mas exige um grau de maturidade de ambas as partes. E acredito que tudo só chegou onde chegou por conta dessa demonização do ato sexual. O que a igreja doutrinou, o quanto o sexo é errado, o quanto o sexo é sujo. Isso foi reprimido, isso foi negado, isso foi rejeitado por muitos anos. E quanto mais se rejeita, quanto mais se nega algo, mais aquilo cresce, mais aquilo expande e uma hora aquilo vem à tona. Uma hora o desequilíbrio se torna tão grande, a repressão se torna tão grande que
simplesmente explode. Simplesmente, quando vem, vem abruptamente. Vem com muita força. E eu acredito que isso que está acontecendo hoje é por conta dessa repressão que teve ao longo de tantos anos. Esse desequilíbrio que está aí na mente das pessoas, o consumo dessas coisas e tudo que foi sendo a nível social passado e programado, incentivado. E a pornografia, ela nunca foi velada. Ela está nas propagandas, ela está de fácil acesso na internet, em plataformas grandes como essa do Instagram, do TikTok. O acesso é muito fácil. Você entra numa página, num blog e lá tem um anúncio pornográfico, por exemplo. Então é muito escancarado. Não é algo sutil, é simplesmente muito escancarado. E o que essa indústria quer fazer é vender, objetificar o corpo. As pessoas se tornaram isso, né? Um objeto a ser consumido, um objeto de consumo. Tudo aquilo que a gente consome pelos nossos 5 sentidos, pela nossa visão, pela nossa audição, pelo tato, é uma informação que entra, a gente está consumindo aquela informação. E a nossa mente, ela opera com base nas informações que nós consumimos. Ela, digamos que ela vai reciclando, transformando, assimilando a informação. E a nossa mente, ela fica ali. E as nossas ações, elas têm como um antecessor o pensamento. Então, se você consome um monte de porcaria como essa, o seu pensamento vai processar isso, você vai pensar isso, você vai desejar isso. As suas ações, elas estarão muito com base nesse pensamento. Algo tão lindo, algo tão natural como a relação sexual, ela se transformou nisso, tão doentio, tão perverso, tão pervertido, por conta do que a indústria quer vender. E as verdadeiras relações, elas não são isso, não são esse produto que é vendido. Elas são profundas. Eu vejo que o sistema ele gera confusão na mente das pessoas. Faz com que as pessoas fiquem mais prisioneiras, dependentes disso. Dependentes dos próprios sistemas, do consumo, dos remédios. A pessoa ela deixa de ver sentido, ela deixa de enxergar sentido, porque ela fica tão anestesiada com tanta dopamina, com tanta porcaria que ela consome, ela fica presa, ela fica prisioneira dos próprios sentidos e ela não descobre o que está além desses sentidos. O que percebe? Quem que percebe? Ela não chega a esse estado de consciência porque ela tá tão viciada, ela tá tão distraída que ela não chega a esse questionamento, ela não chega nessa origem de quem é. É isso que o sistema quer. O sistema quer as pessoas prisioneiras. O sistema quer as pessoas na base da pirâmide, presas nas suas necessidades mais básicas, da procriação, da busca pela segurança, da sobrevivência, o que se torna uma luta pelas coisas mais básicas, coisas que na natureza, quando você olha, você não vê um macaco com dificuldades para ter isso, para ter acesso a essas coisas básicas que o ser humano tem. Isso que o ser humano tem uma mente racional, pensante. Ele tem autoconsciência, mas ele é rebaixado a um nível de animal. Então o sexo, ao invés de libertar a pessoa, ela aprisiona. O sexo deveria ser uma comunhão com um parceiro. Mas são relações que não têm conexão. E essas conexões, esses tipos de relacionamento, não é um encontro de uma noite, não é aquela pessoa que você encontra na balada. Pode ser que seja, quem sou eu para dizer. Mas vem de conexão, vem de sintonia. Não é uma relação que você vai atrás, é ela que chega até você. São caminhos que as almas começam a trilhar em companhia, almas diferentes que trilham caminhos semelhantes e
no companheirismo, nesse processo de se desbravar, de desbravar a verdade um do outro, de quem o outro é. Porque no relacionamento as nossas máscaras caem e a gente coloca para fora aquilo que a gente é, não tem como negar. O relacionamento é esse espelho de quem a gente é. Muitas vezes a gente não quer enxergar o que é a nossa verdade, o nosso eu. Então, de novo, a gente opta pela fuga. Enquanto a ignorância continuar aí, as pessoas estarão confusas. Não haverá nada além de pura sensação, nada além de puro prazer momentâneo. E o sexo ele vai muito além de prazer. O sexo ele é um ato de geração, é um ato de criação. Cara, olha o sêmen. O sêmen é uma semente que tem o poder de gerar uma vida. O poder de gerar vida. Esse é o poder do sêmen. E somos induzidos a desperdiçá-lo, a colocar uma energia nele, uma energia negativa, uma energia pervertida nele, apenas para ter prazer, sendo que isso é poder, isso é criação, puro poder criativo. E somos induzidos a desperdiçá-lo. Somos induzidos a desperdiçar a vida. E essa é a forma que é ensinada as pessoas a olharem para o sexo. Infelizmente, o nosso mundo está de ponta cabeça. Mas tem muitas pessoas, tem muitas referências. A gente está chegando a uma expansão de percepção. E você pode se libertar desse vício e de qualquer outro vício. Buscando ajuda, olhando para dentro, percebendo, aceitando que está difícil e a coisa está feia. Se você não consegue sozinho, busque ajuda. Você é capaz de se libertar de qualquer coisa que te aprisiona. Essas coisas que bagunçam a sua mente, nublam a sua percepção, muitas das vezes tiram o sentido da vida e você não enxerga significado maior naquilo que é bonito, naquilo que é lindo, naquilo que é natural, naquilo que é sagrado. Você pode começar mudando o que você consome. Comece a consumir mais boas informações, seja a respeito disso, para chegar a um ponto de você ficar enojado desse tipo de informação. Mas você é capaz. Você é capaz de mudar de vida, você é capaz de mudar a si mesmo. E é isso. Gratidão pela sua presença nesse vídeo. Espero que essa mensagem tenha tocado um canto, uma parte de dentro de você, tenha girado alguma chave. Namastê.